e ainda não me conhece. O meu nome é Eulálio, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Piauí, do curso de Engenharia de Produção, né? E aqui eu estou na especialização, contribuindo com a especialização em Ciências Humanas e Ciências Aplicadas e o mundo do trabalho. Tá? Nós vamos falar hoje sobre o assunto sobre inovação e transformação social. Na aula passada a gente falou um pouco sobre criatividade, design thinking, e agora nós vamos nos aprofundar em uma outra área, que é a área de inovação social. Tudo bem? Então, eu vou projetar aqui o slide. Eu coloquei aqui um retorno para mim, mas fiquem à vontade para interromper em qualquer momento, que às vezes a gente está conversando aqui, olhando para a tela, acaba esquecendo um pouco do retorno. Né? Então, fiquem à vontade, não precisa levantar a mão. Na hora que vocês acharem conveniente, eu peço que vocês se manifestem. Tudo bem? Podemos iniciar? A duração da nossa conversa é aproximadamente de 1 hora, né? Vai depender muito do debate que vai haver. Mais debate vai ser mais longa, menos debate, acaba sendo aquela aula expositiva mais corrida, que a gente sabe que 1 hora a pessoa falando é muito conteúdo para uma aula online, né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue um debatezinho, que eu acho que é mais proveitoso para todos e mais enriquecedor. Tudo bem? Então, eu vou abrir aqui a apresentação e nós iniciamos, então, com a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida aí sobre a aula passada? Queira comentar antes de iniciarmos? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Então, vamos abrir a projeção aqui. Compartilhando aqui a PowerPoint. Imagino que todos vocês já estão aí com o PowerPoint visível, né? No modo apresentação, correto? Bom, então vou iniciar aqui. Essa partida aqui sendo um problema, não sei porquê. Pronto, essa partida sempre dá um... Bem, como eu falei, nós vamos hoje trabalhar sobre inovação e transformação digital. Tá? Vamos comentar um pouco o que seria isso, né? As tipologias e como é que ela se encaixa no nosso... nas ciências sociais aplicadas, nas ciências humanas, e nessa discussão que nós estamos tendo aí sobre o novo ensino médio. Tá? Bem, o primeiro ponto que nós temos que refletir, quando nós falamos aí em inovação social, foi a mudança de paradigma que houve nas últimas décadas, né? Especialmente após a década de 90, nós vimos aí que houve uma polarização muito grande, inclusive nos países desenvolvidos, entre a seção mais rica da sociedade, né? A parte mais rica da sociedade, e a parte mais pobre da sociedade. E isso também é verdade entre os países mais ricos e os países mais pobres. Muito disso provocado aí pela concentração de renda por meio da economia do conhecimento. Né? Então, com essa mudança de paradigma, as nações e os estados começaram a refletir o que poderia ser feito aí para mitigar essa questão. Até esse momento, a economia era vista basicamente e estudada por uma ótica de mercado, principalmente no lado ocidental, capitalista, do globo terrestre, sem nem um pensamento mais sobre competitividade entre nações, a competição entre cadeias produtivas, deixando um pouco de lado essa questão da sustentabilidade do mercado e do bem-estar social, tirando alguns
alguns pontos, né, isolados, como a Europa Central e Norte da Europa, isso era muito pouco pensado até esse momento. Mas aí, com essa abertura da diferença entre países ricos e pobres, isso passou a ser uma agenda que nós vemos mais e mais essa discussão ocorrendo aí nos grandes fóruns globais, seja da ONU, da OECD, e assim por diante. Certo? Então, nessa discussão, o que começou a entrar foi a questão das necessidades sociais, que estavam cada vez mais evidentes, com essa desigualdade social que foi surgindo no mundo ao longo das últimas décadas. E aí, no bojo dessa discussão, iniciou-se aí a se desenvolver o conceito de inovação social. Mas o que seria a inovação social? O que seria essa inovação? O que ela busca? Porque nós falamos muito de inovação, mas normalmente, quando nós falamos de inovação, o que nos vem à cabeça é a inovação tecnológica, na verdade. É um novo computador, um novo smartphone, agora, então, a inteligência artificial, né, que em toda a roda que nós sentamos falada sobre isso, correto? Mas, além da inovação tecnológica, existem N outras classificações de inovação, entre elas a inovação social, que ela busca promover, transformar a sociedade por meio da participação e inclusão de todos os agentes. Para tentar resgatar, incluir aqueles menos favorecidos na economia e na nossa sociedade. Quem sabe, né? Principalmente quem é professor do ensino público, das periferias, né, das localidades longe da cidade, que existe realmente uma necessidade de inclusão desses cidadãos, que fica muitas vezes à margem da sociedade. E esse mecanismo de inovação social veio exatamente para isso, para operacionalizar mudanças e dar ideias capazes de melhorar a qualidade de vida da população, de promover de fato a mudança social. Não apenas chegar lá e dizer, olha, vocês têm que seguir esse roteiro, como era feito por muito tempo, foi feito por muito tempo, sem... Tem um retornozinho, pessoal, um minutinho aqui. Sem ter uma integração desses agentes, desses atores. E aí o retorno, né, desse ecossistema era muito limitado, porque nós sabemos que enquanto nós não cativamos os corações, as mentes das pessoas, e aquilo se transforme, elas internalizem aquele sentimento e transformem aquilo em ação, enquanto uma organização estiver ali, o Estado estiver ali presente, talvez haja alguma mudança. Mas quando assim que o Estado, uma organização, saia daquele ambiente, muito provavelmente vai haver um retrocesso. E pensando nisso, veio a questão da inovação social. Bem? Mas o que caracteriza a inovação social? Existe N definições, eu trouxe aqui para vocês a definição de André e Abreu, de 2006. Ele diz o seguinte, olha, tem 3 atributos que a inovação social tem que ter. E aí eu já provoco vocês para irmos aí refletindo ao longo da nossa conversa sobre o novo ensino médio. Ele foi já implementado, agora voltou a estar em discussão entre o governo executivo, entre o executivo e o legislativo. Está em pauta, né, exato momento, essa discussão aí sobre o novo ensino médio, na verdade. E eu fico a provocação para vocês, já nós irmos refletindo se realmente o ensino médio ela pode ser caracterizado como inovação social, e como nós podemos trabalhar isso daí dentro do nosso dia a dia de trabalho em sala de aula, como gestores de unidades de ensino e ONGs e assim sucessivamente, né? Própria prefeitura, Estado. Bem, o primeiro ponto é que tem que satisfazer a necessidade humana não satisfeita pelo mercado e governo.
vamos aí colocar aí nesse ambiente que nós estamos trazendo para refletir, que nós temos uma situação em que muitas pessoas que passam pelo ensino, né, e chegam ao final do ensino médio, elas não conseguem um grau cultural de habilidades, de conhecimento suficiente para ter uma alta taxa de empregabilidade e de melhorar a sua qualidade de vida. Vamos supor isso, né? Então, esse novo nível médio, ele satisfaz essa necessidade, o governo do mercado, e fazendo isso, ele promove uma inclusão social por meio desse instrumento, do novo ensino médio. Ele é capaz de capacitar indivíduos expostos a processo de exclusão, marginalização, ou seja, facilitando a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada e com habilidades mais refinadas para que esse mercado a absorva da melhor forma possível, que é exatamente uma das propostas do ensino médio, que nós vamos ver mais na frente. Será se realmente essas três características de André e Abreu está no novo ensino médio? E aí nós temos aí outros pontos que eu trouxe aí sobre que a Sônia Fleury ela traz para essa discussão. Olha, em uma sociedade democrática, onde o Brasil está inserido, uma transformação para nós termos uma inovação social, nós temos que mudar, transformar toda uma estrutura de gestão pública para buscar novamente a inclusão desses interesses, fugindo dessa forma tradicional de pensar. E aí por isso que na aula passada nós já trouxemos a provocação sobre criatividade, não sei se vocês se recordam sobre isso, e de como nós temos ferramentas para estimular a criatividade e conseguimos catalisar a transformação por meio de políticas públicas ou de ações públicas dentro de nossa realidade. E quando nós falamos disso, por muito tempo se tentou fazer as coisas de forma individual. O governo federal fazia o papel dele, o governo estadual, municipal, uma escola. A gente acabava, apesar de não ser essa a ideia, nós acabávamos vendo que cada um estava remando de forma isolada com o seu objetivo. Não era o ideal, não era o que foi, nunca foi o que foi proposto, mas era um fato. E aí, ao longo desses últimos tempos, nós, mais e mais estão sendo provocados ambientes em que as redes associativas, ou que estamos denominando de ecossistemas, devem ser cultivados para provocar sinergias entre as partes, entre as instituições estaduais, instituições municipais, instituições federais, privadas, governo, organizações não governamentais, criar realmente associações empresariais, criar realmente um ecossistema, como nós vimos lá puxamos da biologia, para que haja um ambiente propício para o desenvolvimento da inovação social e que traga os retornos que nós mencionamos ali no slide passado. Tá? Mas antes de evoluir para essa discussão, eu queria trazer para vocês aí a diferenciação, né, entre a inovação tecnológica e a inovação social, com foco mais aí na inovação social. Bem, a primeira questão é sobre a questão do valor. Né? O valor da inovação social, ele atende a interesses de grupos sociais vulneráveis. Né? Ou, vamos enumerar alguns. Pessoas menos favorecidas por causa da renda, né? Questão cor, gênero, regionalidade, e em outros fatores nós sabemos que dificulta
esses grupos vulneráveis, quilombolas, indígenas, ter uma ascensão social e uma melhoria de qualidade de vida. Qual é a estratégia dela? Enquanto a tecnológica busca vantagem competitiva, ela busca resolver aquela questão social pontual. Tanto é que, se nós olharmos para as ações do governo federal, pegar o governo federal como sujeito, a maioria delas é voltada para resolver questões sociais de grupos vulneráveis. Ele não tenta resolver a questão social de todo o Brasil, né, ou toda uma região. Normalmente, essa inovação ela foca em grupos específicos, se nós formos analisar bem. Principalmente aquelas que têm logram sucesso e têm uma longevidade maior. Então, locos são ações comunitárias, não é processo ou produtos, né, como é na tecnológica. E o processo, apesar que aqui na BigNet ele traz que são uma sequência de etapas sequenciais, né, no processo de inovação tecnológica, eu não concordo muito com essa definição. Acho que não é bem uma linha reta, né, sequencial. Ela vem aí de vários pontos para conseguir realmente, de fato, obter essa inovação. Né? Não é uma sequência linear e linear no tempo. Ela vai em vários vetores nesse aspecto. Mas, na social que nos interessa, ele, de fato, aí o processo é buscar a participação dos beneficiários e dos atores da comunidade. O cerne da questão, o coração, o que vai fazer, um dos motivos chaves para fazer essa inovação tecnológica social ter sucesso, né? E para ser uma inovação, ela tem que ser implementada, é exatamente que nós conseguimos engajar a comunidade. Se nós não temos esse engajamento, então, muito provavelmente, nós não vamos passar daquele momento de análise, avaliação, planejamento da implementação, porque ali, naquele momento ali da implementação não vai evoluir tanto, porque nós precisamos desses atores. E depois disso, implementado, na tecnológica aí, o pessoal já busca a proteção intelectual. Não, eu vou ficar aqui um medicamento, buscar uma patente para ficar aí 20 anos protegido do mercado. Já na social, não. Ele quer, olha, poxa, deu certo aqui. Eu sou aqui em Teresina, do Piauí. Deu certo aqui em Teresina, do Piauí. Existe algum outro ecossistema parecido com Teresina no Brasil que a gente possa transferir e difundir essa nossa inovação social? Porque o que nós temos que perceber é que inovações sociais elas são muito atreladas àquela região. Então, nós não podemos simplesmente copiar e colar uma solução do Piauí e colocar no Amazonas, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos, qualquer que seja. Ela tem que ser adaptada e tem que ser pensada com a realidade daquele local, daquela comunidade. E é isso onde falha muito algumas políticas, algumas ações. Porque muitas organizações querem simplesmente... eu sou uma organização multinacional X, uma ONG, por exemplo, no país tal isso dá certo, eu vou aqui implementar no Brasil, em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, e pronto. Sem refletir muito, só trazer o pacote fechado e colocou lá. Isso dá certo? Né? Temos que pensar, não é verdade? O primeiro modelo de inovação social, ele foi proposto por Tardif e Harrison. E ele engloba 5 dimensões de análise: a transformação, o caráter inovador, a inovação, os atores e os processos. O que seria transformação? Como nós estávamos comentando agora, o primeiro passo é analisar a conjuntura local. A econômica, a social, a política, o meio ambiente. O primeiro passo é contextualizar essa situação.
para entender de fato essa necessidade, qual é a dor daquela região, como ela se correlaciona entre o ambiente econômico, social, cultural daquele local. Então, essa é a primeira dimensão que tem que ser analisada. Depois de analisado esse caráter inovador, que na nossa conversa hoje estamos levando como logos o novo ensino médio, né? Pela deficiência do resultado da nossa educação, fundamental e média, que nós vamos apontar alguns em breve. Então, qual é o caráter inovador? Qual é a solução proposta para aumentar, para melhorar essa dimensão de transformação, que é a falta de qualidade da entrega dessas pessoas formadas pelo ensino fundamental e médio? Por que nós não conseguimos entregar pessoas aptas a trabalhar no mercado, em qualquer que seja esse mercado? E que essa pessoa seja apta a se adaptar a várias realidades. Que já dizia Darwin, alguns interpretam diferente, que Darwin dizia que o mais forte sobrevive. Não, Darwin, na minha interpretação, ele não difundia que os fortes sobrevivem, os mais fortes sobrevivem. Eles, na minha interpretação, ele difundia que os mais adaptáveis sobrevivem. E é isso que nós precisamos formar em nossos alunos, em nossos jovens. Pessoas capacitadas e adaptáveis, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, que não sabemos, talvez, como vai ser o mundo do trabalho daqui a 5, 10 anos. Quem consegue responder aqui como vai ser o mundo do trabalho daqui a 10 anos? Com certeza. Então, é uma reflexão, com essa dinâmica, aumentou bastante a velocidade das mudanças. Ninguém, no passado, há 50 anos atrás, talvez 40, talvez 40 também, 30, era fácil prever, olha, esses jovens vão entrar e eles vão ser isso, isso e isso. Né? Agora não se sabe mais qual é o futuro profissional daquele jovem. Em que ambiente ele vai trabalhar e quais são as profissões mais promissoras daqui a 20 anos, quando ele entrar no mercado de trabalho. Antigamente nós conseguíamos, na verdade. Então ele tem que estar adaptável, que talvez no início seja uma habilidade seja necessária, depois passou algum tempo, ele tem que adquirir outra capacidade. Aquela história de a vida toda estudando, né? Então, esse pensamento aí, ele tem que entrar nesse caráter inovador. Tá? Então, como ele vai entrar em forma de mudanças organizacionais, novas regras sociais, novas funcionalidades, novo ensino médio, ele traz mudanças organizacionais, ele traz novas regras sociais para os professores, diretores, alunos, pais, sociedade da região. E a dimensão de inovação é a solução propriamente dita. No caso aqui é o ensino médio. Né? A solução que o governo buscou foi o novo ensino médio. Entre outros, logicamente, que o sistema educacional brasileiro ele não se baseia em apenas um instrumento. Estou trazendo ele hoje porque a ementa propôs que nós trouxéssemos ele para o centro da nossa discussão. Mas nós sabemos que o sistema educacional brasileiro ele é munido de várias políticas, de várias ferramentas, de várias organizações para alcançar seu objetivo maior, né? Seja no ensino fundamental, médio, superior, na primeira infância, que está uma reflexão, uma discussão muito grande sobre a importância da primeira infância que tem na formação do ser humano, que antigamente era, até pouco tempo atrás, era deixado em segundo plano e agora entrou aí para o centro das discussões. E depois disso,
nós temos a dimensão atores. Quais são os atores? Quem vai participar disso daí? Quem são os atores sociais? As organizações? As instituições? Quem vai participar passiva ou ativamente do processo? Quem são as partes interessadas? Aqueles que vão colocar a mão na massa, mas aquele que tem interesse. Porque às vezes a gente pensa que o ator é só aquela pessoa. Ah, o ator é só o professor que está ali no dia a dia do trabalho. Não, a família que está ali com seus filhos também são atores. O mercado de trabalho, né, as empresas que estão lá na região também são atores, porque eles necessitam de capital humano. Quantas e quantas vezes nós não escutamos de empresários dizendo que o maior gargalo dele é capital humano qualificado? Eu não sei na região de vocês, mas na minha região eu escuto isso frequentemente. Qual é o maior gargalo? Com certeza, falta de pessoal qualificado está entre os três, né? Sempre. E aí nós temos a dimensão processo, que é todo aquele o que vai ser o workflow, né? O fluxo que vai ocorrer, a avaliação, a participação, a mobilização, a aprendizagem, todos aqueles movimentos que vão ocorrer para que aquilo se torne realidade, né? As parcerias, as negociações, o modo operante, o modo de difusão quando der certo, né? Para replicar aquilo dali de forma adequada em outras regiões. Então, toda essa dimensão processo, que muita gente preocupa só mais com ela do que com toda a restante, ela é chave, lógico, mas como nós vimos, existe N outros fatores que formam aí eu não vou chamar tripé porque são 5 dimensões, né? Mas o eixo principal dessa inovação social. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Falando aqui, às vezes eu me sinto um pouco só. Tranquilo, né? Bem, aí vem a questão da tecnologia social, que é aquilo que nós conversamos na aula passada. Olha, para que nós alcançamos algo de forma efetiva, mesmo a criatividade, que muitos pensam, né, como nós comentamos na aula passada, que é uma coisa que a pessoa nasce com ela, quem é criativo, ponto. A gente fica, não. São técnicas, metodologias, nós podemos implementar técnicas, metodologias para tornar uma pessoa criativa. Foi isso que nós vimos na aula passada? Aqui da mesma forma, na inovação social, nós devemos implementar técnicas sociais, metodologias para transformar, desenvolver aquela população, tecnologias apropriadas para ela. Então, nós temos que conhecer as metodologias, as técnicas disponíveis, né, para nós, professores, gestores, diretores, para que nós consigamos, após a análise daquela questão a ser trabalhada, escolher as ferramentas apropriadas. Não chegarmos, porque hoje nós temos muitas decisões e muitos diálogos baseados no achismo. Não sei se vocês concordam comigo. Cada um tem uma opinião diferente, né, sobre um determinado objeto ou assunto. Mas quando nós vamos aprofundar a discussão, poxa, mas é embasado em quê? Você argumenta sobre isso? Como alcançar isso daí? Qual é o método? Aí nós vemos que muitos desses argumentos, eles não são sólidos, né? Então, para que nós consigamos fazer essa inovação social, que ela seja ter um sucesso de fato, nós precisamos de técnicas e metodologias sólidas para transformar e aplicar naquela realidade. E, novamente, hoje em dia, mais do que nunca, nós trabalhamos com sistemas abertos. Não existe sistema fechado na Terra.
tudo se correlaciona. Eu não me recordo agora um sistema que, olha, esse aqui, ele não é eremita, ele vive isolado do mundo. Ele pode estar ali não em contato com o ser humano, mas ele está ali com todo o meio ambiente ao redor dele. Então, nós vivemos em sistemas abertos. E com isso, nós temos que aprender a trabalhar como tal. Não como indivíduos, não como uma organização, mas como um ecossistema, seja ele local, regional, estadual, o que quiser que seja. Né? E o que nós temos que considerar? Quais são os fatores que nós temos que considerar nessa análise? Bem, o primeiro fator é o compromisso com a transformação social. Aqueles atores, eles têm que estar, de fato, compromissados, não apenas uma simples retórica. Nós temos que engajar as pessoas com a transformação social. Então, nós vamos implementar um ensino médio no município X. Os atores do novo ensino médio no município X. Os atores estão comprometidos com esse instrumento para a transformação social? Vai oferecer a infraestrutura, o treinamento para isso? Vai ter um espaço para a descoberta da demanda daquela sociedade? Aquela sociedade, aquela região, ela precisa de que tipo de profissional? Qual é a necessidade social daquela região? Já se vai haver esse estudo? Ou a gente vai chegar simplesmente, olha, são 5 áreas e aqui, porque é mais simples, nós vamos oferecer 1 ou 2. Não porque é a mais adequada. E aí vem a questão da relevância e eficácia. Porque não adianta nós chegarmos, todos vão implementar a mesma linha no Estado. Vou jogar aqui. Saúde, exatas, humanas. Aí todos escolhem, vou colocar aqui, saúde. Um Estado se faz só com saúde, né? Então, essa decisão tem que ser tomada equilibrada para atender a demanda daquele Estado. É sustentável economicamente a implementação dessa nova forma de ensino e socioambientalmente? Qual a inovação que está trazendo? A questão que nós já tratamos, o ecossistema. O ecossistema está envolvido? Qual é o ecossistema que nós precisamos desenvolver para que ele tenha sucesso? Nós temos a tecnologia é acessível, os métodos são acessíveis. Os professores que ali estão conseguem ministrar aulas naquelas áreas do trabalho, aquelas áreas específicas. Nós temos capital humano para aquilo. O nosso processo pedagógico das nossas escolas foi trabalhado nesse sentido, com todos os envolvidos, diretor, professor, aluno, pais, pessoal da segurança, da limpeza, toda a comunidade que faz aquela escola, aquele ambiente, secretário. Tem uma discussão entre as partes, ou simplesmente chegou, olha, vai ser assim, ponto, a partir de segunda-feira vai ser dessa maneira. Não, é assim, pronto. Houve um diálogo entre as partes para saber a melhor forma de implementar e desenvolver, evoluir essa questão. A questão da difusão, né, da ação está acontecendo, processo participativo de planejamento. Houve uma discussão antes de trazer o ensino médio, né, o governo atual argumenta que não houve uma discussão, foi uma medida provisória que foi implementada e ponto. E agora um dos argumentos para ele voltar a essa discussão é exatamente isso. Olha, isso aí não foi discutido amplamente entre todos que fazem educação no Brasil. Foi simplesmente um grupo seleto que chegou lá, pensou que era o melhor e foi implementado via medida provisória.
nós queremos agora uma discussão sobre isso. Então, são fatores que vocês veem que merecem a nossa atenção quando nós queremos fazer uma mudança social. E eu estou falando do ensino médio aqui, do ensino médio, mas isso é verdade para qualquer mudança que nós façamos nas nossas escolas. Eu tive a oportunidade, né, há uma semana, 2 semanas atrás, de participar de um evento e algumas escolas aqui da região estavam apresentando as novas sociais que elas tinham realizado no último ano, no último biênio. Né? E o caso lá que estava sendo retratado foi uma escola que trouxe criou uma horta, um projeto de reflorestamento na região, baseado nessa horta, acabou trazendo uma feirinha, que nessa feirinha os pais se integraram, trouxeram outros produtos, então foi todo um ecossistema trabalhado, né? Aí foi baseado nisso, começou a ter um jornal, então são várias ações, né, que a gente vê que houve uma mudança, uma inovação social que contribuiu para aquela região que estava precisando, né? Então eu estou falando de um maior, que vinha ali do governo, uma discussão federal, né, nacional, mas isso tudo que nós conversamos aqui pode ser feito sobre ações pontuais, até dentro da sala de aula. Eu tenho certeza que aqui tem uns professores criativos, né, que conversam com seus pares e que tentam implementar métodos diferentes em sua sala de aula para alcançar o melhor rendimento dos seus alunos no final do ano e do ensino médio. Inclusive, nós temos aí vários pontos de, como eu vou dizer, de casos de sucesso, né? Que são escolas que se diferenciam, estão no mesmo ambiente praticamente, e o resultado é bem diferente de outras escolas que estão no mesmo ambiente. Por quê? Por que será que isso acontece? Se foi por meio dessas inovações que nós estamos discutindo aqui, que conseguiu esse alcance. Então, nesse cenário que nós estamos falando aqui, o aspecto técnico-social, comportamental, deve ser contemplar também, e aí vem uma questão mais a nível de pessoas, né? O domínio pessoal sobre aquele tema. Nós aprendemos em um certo estilo de sala de aula. Eu, por exemplo, boa parte da minha infância e parte da vida universitária, as aulas eram baseadas em modelo expositivo. A pessoa chegava lá como está aqui hoje. A pessoa falando, não tem interação, né? Que já se percebeu que esse não é o melhor modelo a ser adotado. Mas por muitos e muitos anos, talvez centenas de anos, foi a maneira que foi feita. E agora nós estamos modificando para várias metodologias ativas, sala reversa, invertida. Nós estamos preparados para isso? Nós, professores? E aí, com isso, tem os modelos mentais. Todos nós temos aqueles paradigmas que nós falamos lá na aula passada, né, que até bloqueiam a nossa criatividade. E, por consequência, eles limitam o nosso modo de pensar e de agir. Nós conseguimos questionar esses nossos modelos mentais, tão falado hoje em dia, mindset, a gente só escuta isso, né? Tem que mudar o mindset, tem que mudar o mindset. É tão fácil assim, como as pessoas, a gente vai nas palestras e todo mundo só muda o mindset, que parece que é coisa tão trivial. Mudar a visão das pessoas, o entendimento das pessoas da realidade. E mudar a visão individual de uma realidade para uma visão compartilhada. Né? Outro ponto que está muito sendo batido na tecla, olha, nós temos que ter grupos multifacetários, multidisciplinares. Né?
pessoal das ciências humanas pensa diferente do pessoal das exatas, que pensa diferente da saúde, o pessoal, professor, pensa diferente do empresário. Então, um compartilhamento de visões é muito importante para a gente entender o todo e gerar uma aprendizagem em equipe, né? E só dessa maneira é que nós vamos, de novo, eu vou bater nessa tecla, que eu acho que é um dos maiores gargalos que nós temos enquanto sociedade, apesar de nós sermos considerados, o brasileiro, pessoas muito afáveis, de fácil relacionamento, mas nós temos um problema não, uma limitação de conseguir trabalhar em conjunto, né, formando uma visão única de grupo a ser seguida. É muito difícil a gente chegar numa prefeitura, no governo do estado, em 5, 6 escolas, até mesmo no mesmo ano, 5, 6 salas de aula, para o pessoal tentar seguir um caminho único. Até nisso é difícil a gente conseguir unir as visões. Não sei se vocês concordam comigo. Então, esse pensamento sistêmico, ele é crucial, esse ecossistema é crucial para nós conseguirmos caminhar fundo ao desenvolvimento social, à implementação de inovação. Sem isso, é uma andorinha apenas. E fica a pergunta, a andorinha só faz verão? A gente já escuta isso aí desde sempre. Mesmo assim, nós ainda acreditamos que só nós fazemos verão. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos continuando. E aí nós vemos a discussão do novo ensino médio, né? Por que veio o novo ensino médio? Né? Por que veio esse ensino médio? Por que essa mudança? Né? Como a gente viu ali, na década de 90, houve essa discrepância entre o grupo mais favorecido e o mundo menos favorecido. O grupo mais rico, abocanhando mais recursos da sociedade, em número cada vez menor, e o grupo lá embaixo, excluídos, aumentando cada vez mais e ficando com cada vez um pedaço menor do bolo. E com essa realidade, se viu que, olha, nós temos que preparar a nossa população jovem para a necessidade do mercado de trabalho. Não adianta preparar o pessoal para fazer concurso, né, que muito, inclusive nas escolas particulares foi muito trabalhado isso, né? Porque nós temos aí que articular a necessidade de qualificação de pessoal para entrar no mercado de trabalho e o mercado de trabalho absorver esse pessoal. E o que o mercado de trabalho quer hoje? Né? Ele quer uma força de trabalho qualificada, polivalente, competente, com habilidades diversas, que conseguem exercer funções bem definidas, por um lado, e criativas do outro. Ele não quer uma pessoa só para chegar, olha, você vai chegar aqui e fazer isso, isso, isso. Pronto, igual aquele, não sei se vocês tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Se vocês assistiram esse filme. O mercado de trabalho não aceita mais aquele tipo de profissional. Quem não assistiu, assistem aí Charlie Chaplin, tempos modernos. É parte do passado. Né? E com isso, o governo federal pensou, poxa, nós, com esse modelo de ensino, nós não vamos entregar a mão de obra que o mercado precisa. Seja ela a nível médio, a nível técnico, a nível superior, né? Nós não vamos entregar. Então, nós temos que mudar nosso mindset, né? E trabalhar de forma diferente para entregar esse pessoal, esse formato de forma diferente, atendendo a demanda do mercado.
E aí vem aquela discussão, pô, mas o ensino não é isso, o ensino não é para ser quadrado e atender a demanda do mercado. Tem que ser preparar uma pessoa para pensar, né? Tem toda aquela discussão válida, né? Mas o pensamento, o meu entendimento é que, poxa, isso é importante, mas mais importante é capacitar as pessoas para que consigam melhorar sua qualidade de vida, não é verdade? E aí vem a questão que nós estamos sendo provocada do início da nossa conversa. O novo ensino médio, como sendo ele pode se considerar o novo ensino médio como sendo uma inovação social? E qual busca uma transformação? A qual busca uma transformação social? Ou seja, o ensino médio é uma inovação social e o que ele busca transformar? A gente discutiu há pouco. E aí um dado histórico, né? Desculpa. Um dado histórico. Ele veio ali lá em 2016, medida provisória, né? Se não me engano era o Temer. Pessoal, desculpa, eu vou botar aqui uma partilhazinha. Espero que não atrapalhe. Se atrapalhei o entendimento, vocês me falem, tá? Porque minha garganta realmente está arranhando. Então, por meio de medida provisória, o Temer foi, olha, vamos implementar aí a reforma do ensino médio. Então, ele justificou essa necessidade pelos seguintes motivos. Primeiro, o baixo desempenho dos estudantes em língua portuguesa, matemática, ciências, lá no indicador do IDEB e do PISA. Então, olha, nossos alunos saem no ensino médio deficitários em duas áreas básicas: língua portuguesa e matemática. Outra questão que se discute, que se discutia na época, e está se voltando a discutir novamente, né, que a medida provisória exatamente ela vem, ou desculpa, essa proposta do governo executivo está trazendo, lá em 2016, você comentava, olha, esse pensamento de termos 13 disciplinas não está funcionando. É melhor nós focarmos em algumas disciplinas tradicionais, 4, 5 tradicionais, e aí, dependendo da área que aquela pessoa quiser galgar na sua vida profissional, ela vai ter áreas específicas. Essa discussão já está voltando novamente, né? Porque o governo atual já pensa que não temos que ter essa quantidade sim de disciplinas, além das específicas. Já é um ponto de divergência, né, entre a proposta passada e a que está em discussão hoje. E aí, isso se baseou em quê? Nós sabemos que existem vários meios de comparações, né, entre os países, e um deles, na área de educação, é o PISA. Acho que vocês conhecem o PISA. E o PISA sempre traz um ranking, né, dos países mais bem pontuados na área de educação e os menos bem pontuados. O Brasil sempre fica ali numa posição não tão vantajosa. E aí o governo falou, olha, vamos aprender com esse país que está na ponta. O que eles fazem de diferente? Eles diversificam e flexibilizam o currículo. Então, bora fazer isso. Bora fazer isso aqui. Outro ponto. Apenas 17% dos alunos que concluem, esse dado de 2017, né? Concluem o ensino médio, acessam o superior. Que eu me atrevo a dizer, a minha sensação hoje, que esse número diminuiu. Eu não sei, porque eu não tenho estatística. Mas eu sou professor de ensino superior, né? Pela minha sensibilidade do dia a dia de sala de aula, né? Das conversas, eu tenho a sensação que está diminuindo essa taxa. E apenas 10% das matrículas estão na educação profissional. Tem que ser revisto, né? Na América Latina,
2020, nós tínhamos 9,4 milhões de desempregados e 23 milhões de pessoas que nem estudam, nem trabalham. Isso entre os jovens, né? Não é a população como um todo, apenas entre os jovens. Porque se nós compararmos, né, a taxa de desemprego, nós temos uma taxa de desemprego do seguinte: olha, na juventude, de 18 a 24 anos, não é dado de hoje, né? Eu deveria até ter buscado novamente, mas não encontrei. Nós temos 27% dos jovens desempregados. E olha isso, o seguinte: o desempregado não são todos os jovens, não. São aqueles jovens que estão procurando emprego e não acham. Não são aqueles jovens que pararam de procurar, porque encontraram outras prioridades na vida. São os que estão procurando. Então, imagine se você colocar esse outro grupo que achou outra prioridade de vida nesse cálculo, quantos por cento nós não temos nossos jovens de 18 a 24 anos desempregados? Quantos por cento? Então, é o dobro da média geral do país, ou seja, da população economicamente ativa, entre 18 e 60, 65 anos. Dobro, não é que é o dobro. Então, nós temos que pensar realmente o que fazer com esse público para que eles consigam mais facilmente se alocar no mercado de trabalho e não vá para outras tentações. E nós consigamos fazer com que a economia realmente cresça. A sociedade e aquele grupo melhore sua qualidade de vida por meio da educação. Que quanto mais exemplos nós tivermos de pessoas melhorando a qualidade de vida pela educação, mais pessoas vão seguir aquele caminho. Concorda? E hoje nós temos um mundo, principalmente nessa entrada, que temos estabilidade de emprego, muito trabalho informal, terceirizado. Essa lei de terceirização aumentou mais ainda o leque de que pode ser terceirizado. Precarização, a fragmentação, né? E mesmo o estilo de vida, né? Nós temos que nós vemos que os jovens não estão também querendo um vínculo tão grande com organizações como era no passado, né? Mudou também, tem que se dizer, o estilo da juventude nesse quesito. Então, se tornou muito incerto o que precisa ser absorvido por esse jovem para ser apto a entrar no mercado de trabalho. Aquela cartilha que nós tínhamos, que há décadas foi seguida, aquilo ali não tem que ser revisto, né? E por isso, essa nova forma de pensar. E aí, por isso, nós temos esse novo pensamento do ensino médio, né, que basicamente que seria algum grupo de disciplinas tradicionais, né? E aí algumas áreas que terem que formar competências para aqueles jovens. E isso aí vinculado a uma lógica de mercado. Aí vem a discussão de vários pensadores da educação. Isso aqui é um pensamento errôneo, né? Não deveria ser isso o objetivo da educação. Será que sim? Será que não? Bem, podemos passar aí muito tempo discutindo sobre isso, mas o fato é que o mercado de trabalho, esse novo currículo, ele pensa dessa forma, que tem que formar a base das competências para se adequar com a lógica de mercado, né? Se adequar ao modelo capitalista. E o que é isso? O que seria isso? Seria o seguinte, né? Olha, a pessoa tem que aprender a aprender.
Ele está ali na sala de aula, ele está passando conteúdo para ele, mas se ele sair dali e quiser aprender outra coisa, ele aprende. A gente vê muitas vezes na nossa juventude, o pessoal aprendendo com o YouTube, com as redes sociais, ele está ali, né, daqui a pouco já está programando. Né? Então, estão aprendendo a aprender. Tem que aprender com essas informações, nós recebemos milhões de informação para eu preparar uma aula como essa, vi informações que eu acho que se fosse há 50 anos atrás, eu não teria visto um terço não, um décimo. 50 não, há 10, 20 anos atrás, das informações que nós conseguimos coletar para preparar, por exemplo, uma aula nossa. Né? E nós temos que saber lidar com essa informação, porque nem sempre mais informação é melhor. Você tem que saber ali filtrar e até o momento de parar para fazer o seu trabalho. Saber trabalhando com culturas digitais, esse pessoal agora que está nascendo, todos nasceram no mundo digital. Eu, pelo menos, não sei vocês, né? Nasci no analógico, estou tendo que me adaptar ao mundo digital. Então, aplicar conhecimentos para resolver problemas. Né? Vamos tentar resolver problemas. Ter uma autonomia. Né? A gente aprendeu muito na nossa infância a seguir ordens, né? Olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Temos que ter autonomia para tomar decisões hoje em dia, os jovens. Olha, educação. Eu sei que nem todos os ambientes estão propícios para isso, mas é o que se espera, né, desses jovens no futuro. Né? Ser proativo, para mim, é uma das características essenciais para o sucesso no sentido da melhoria da qualidade de vida de uma pessoa. É você sempre buscar algo, sempre estar insatisfeito no sentido de buscar a solução de um problema, uma solução inovativa, criativa para um problema, né, para uma situação. E pensando nisso, né, eu trouxe aqui do governo brasileiro, foi implementado o ensino médio. Né? Então, ele foi voltado, né, segundo o governo federal, para o processo formativo dos jovens, especialmente para o pobre, né, para resolver o problema do pessoal que está à margem da sociedade, no sentido que são menos favorecidos, não têm acesso a tantos recursos como a classe média, a média alta, alta. Porque é o seguinte, pensa o seguinte, olha, essas pessoas vão ser capazes de resistir às adversidades que elas vivem no dia a dia. Porque elas vão se valer das novas habilidades, comportamentos que elas estão aprendendo, porque elas não estão aprendendo mais conteúdo apenas. 2 mais 2, 4. Estão aprendendo, poxa, 2 mais 2, 4, o que é que isso me traz no mundo, dentro desse contexto? Até a forma de ensinar é diferente, né? Então, essa nova habilidade de comportamento, espera-se que vai facilitar que as pessoas trabalhem, né, dentro de adversidades e com isso consigam melhorar a sua qualidade de vida. Essa é a ideia por trás disso. Tanto a nível individual como a nível familiar. E também espera-se que um efeito indireto é que o pessoal de classe média, média alta, alta, acabe entrando aí nas ações de voluntarismo para colaborar com essa mudança social por meio de engajamento em ONGs, algumas ações aí mais nesse sentido. Alguma dúvida, pessoal? Então, em poucas palavras, né, o que o ensino médio busca, o novo ensino médio busca. Proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento de atitudes e valores que promovam o empreendedorismo, entendido como uma competência essencial ao desenvolvimento pessoal,
a cidadania ativa, a inclusão social e a empregabilidade. Então, a gente vê que está dentro desse contexto, no centro desse contexto da discussão, pegar aqui a palavra empreendedorismo. Todos nós temos que ser empreendedores. Eulália, ser empreendedor é abrir uma empresa? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. É um tipo de empreendedorismo. Né? Mas é único? Não. Eu posso ser um empreendedor organizacional dentro da minha empresa. Estou sempre ali proativo, buscando alguma coisa a ser melhorada. Na minha família, eu posso ser um empreendedor. Estou ali, poxa, o que eu posso fazer aqui para melhorar minha casa, melhorar minha qualidade de vida? Então, o empreendedorismo, quando eu leio essa frase, eu entendo exatamente, olha, nós temos que criar pessoas proativas, com competências para ter empregabilidade, ou seja, conseguir um trabalho e se manter naquele trabalho, progredir naquele trabalho, naquele ambiente, qualquer tipo de trabalho que seja, até o mesmo voluntário, em suas vezes pessoais, porque ele não é mais um ensino que vai simplesmente ensinar a pessoa a ler, né, a escrever, a fazer conta. Vai ensinar aquela pessoa a usar aqueles conhecimentos que não são mais informações, gerou habilidades. Por isso, é tão importante, né, nessa metodologia, as metodologias ativas e ágeis, para quebrar, né, como a gente falou lá no início, esse paradigma, esse modo de pensar nosso, estimular nossa criatividade, para que em qualquer situação que nós estejamos, nós consigamos nos adaptar. Então, é primordial introduzir o empreendedorismo no trabalho educativo, certo? E a solução é ensinar pela prática, trazendo que em cada sala de aula nós temos um universo que faz parte do todo. Nós consigamos, a partir disso, pensar, né, e evoluir como estudantes e seres humanos. Né? E aí, para isso, eu deixo a questão que já é toda uma nova... Tem material lá na plataforma do Cigapa, inclusive com estratégias sobre isso, né? Quem tiver interesse pode ler. O que é que o professor tem que buscar para atuar nessa nova realidade? Não apenas na nova realidade do ensino médio, mas essa nova realidade do mercado de trabalho, essa nova realidade dos jovens em que nós circulamos. O que é que tem que ser feito? Qual o processo formativo que nós temos que passar e que demandar, exigir e participar como atores ativos do processo? Quais ferramentas nós devemos utilizar? E aí eu queria deixar essa aula, né, com vocês, com essa reflexão de como nós, como professores, podemos colaborar ou com o ensino médio já aprovado, ou com esse novo ensino médio que está sendo discutido, o nosso dia a dia, na extensão, nas nossas famílias, para fomentar essas habilidades e a capacidade de adaptabilidade das pessoas. Então, com essa reflexão aí que eu gostaria de terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria de agradecer para vocês, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa pela partilha aqui, mas realmente minha garganta está ardendo um bocado. Mas era isso que eu queria passar para vocês, tá bem?
Se tiver alguma dúvida, eu vou fechar aqui a apresentação, né? Aí fico aberto aí a algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram dividir com a gente. Obrigado, Alex. Alguém? Obrigado, Juliana. Bem, pessoal, então, caso não tenha mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta, ou sobre a aula de hoje, sobre a disciplina, então, queria desejar boa noite para vocês, um bom final de semana, né? Final de semana prolongado. Amanhã é sexta-feira, feriado. Então, aproveitem aí também, dar uma estudadinha lá no material. Tem um material interessante lá para vocês.